Fala, Vivalista! Que bom que você chegou aqui na segunda aula e hoje nós iremos falar sobre a introdução para a leitura de campo. Talvez você nunca ouviu esse tópico, mas você vai entender e eu vou te dar alguns métodos também para a leitura de campo. Para embasar essa aula, anote Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 19. A Bíblia vai dizer assim: Então levaram a reunião ao Areópago, onde lhe perguntaram, está falando sobre Paulo, podemos saber que novo ensinamento é esse que você está anunciando? Paulo estava em Atenas anunciando o evangelho para os atenienses. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Areópago era um lugar onde eles se reuniam para ensinar. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Escute, versículo 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Nós pausamos aqui. Eu vou ler mais uma vez para você entender. Vejo que andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos. Pesquisa de campo não é nada mais do que o método que nós utilizamos para conhecer o povo e a região que nós queremos alcançar. O que nós acabamos de ler no versículo 23 é Paulo andando pela cidade e usando a palavra cuidadosamente, observando o que nela há. Então, Paulo fez uma pesquisa de campo acerca de Atenas para compreender o que havia naquela cidade, naquela região, para que então ele discernisse qual seria a melhor forma de introduzir o evangelho para aquele povo. E é por isso que aqui no capítulo 17, a partir do versículo 21, a Bíblia vai dizer que o povo não se preocupava com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Paulo intrigou toda Atenas em se questionarem o que é o que esse homem está pegando e eu preciso ouvir o que ele está dizendo, porque ele soube como gerar conexão com o povo, nós vamos falar sobre isso, mas a iniciar por uma boa pesquisa de campo. Então anote comigo, pesquisa de campo é o método que nós utilizamos para conhecer o povo ou a região que nós queremos inserir o evangelho. Para que o evangelismo aconteça, é necessário seguir 3 pilares e tópicos iniciais para então chegar na introdução do evangelho. Eu preciso te assustar um pouquinho. A pregação do evangelho é a última coisa que se faz em um evangelismo. É necessário que se cumpra uma boa pesquisa de campo para que então aconteça uma ótima conexão e de forma breve você prega o evangelho. Você consegue compreender que se alguém chegar na sua vida falando dos assuntos que você gosta, dizendo daquilo que você gosta de falar, vai ser fácil se conectar com essa pessoa e tudo que essa pessoa quiser gerar no seu coração, ela vai conseguir, porque ela soube compreender o que falar com você para então gerar conexão contigo e então introduzir algo na sua vida para que gerasse efeito. A mesma coisa acontece em um evangelismo. É impossível eu conseguir inserir a mensagem do evangelho de Jesus, que são as boas novas, no coração de alguém, sem saber como introduzir a mensagem do evangelho no coração dela. Isso só acontece com uma boa pesquisa de campo. E talvez vocês perguntem, Luiz, por que eu devo conhecer o povo que eu quero alcançar? Porque se não conhecemos a região ou o povo que nós queremos pregar, nós não conseguimos contextualizar a mensagem do evangelho para eles. Na última aula eu deixei uma pergunta ao final. Qual foi a primeira obra de Jesus na igreja? A primeira obra de Jesus na igreja, que já está a resposta, anote isso e grave no seu coração. Foi contextualizar a mensagem do evangelho ao povo. Porque Jesus pregava em meio a um tempo onde os fariseus anunciavam a mensagem do evangelho de forma difícil, com palavras complicadas. Porque o fariseu naquele tempo era o maior status de religião que alguém podia chegar. Então, eles não queriam perder o posto de religião a qual eles haviam conquistado. Porque dessa forma o povo iria olhar para ele e compreendesse que ele era gabaritado como um bom judeu, que eles pregavam usando palavras eloquentes e bonitas. Mas Jesus quebrou tudo que o fariseu construiu, contextualizando a mensagem do evangelho. Porque sem a leitura de campo, irá acontecer uma consequência inevitável no seu evangelismo, que é parecer que você está pregando com a parede. Porque escuta uma coisa, se você fala e a pessoa não entende o que você está pregando, você não pode usar o argumento que é muito falado na igreja brasileira, que é: se plantou a semente, é o que importa.
Só que se a pessoa não entendeu a semente que você está plantando, ela não vai germinar. Então, o mínimo que deve ser feito em um evangelismo é com que haja uma boa pesquisa de campo para que então você contextualize a mensagem. Talvez você ainda não está entendendo o que eu estou falando, mas eu vou contextualizar isso para você. Em uma pesquisa de campo, você conhece o povo e a região que você está pregando, para que então você se conecte com ela. Por exemplo, se você vai pregar para skatista, você precisa saber algo simples. Todo skatista tem um comprimento específico. Eles abrem os dedos, inclinam um pouco ele ao lado, e então eles encaixam cada um dos 5 dedos com a mão da outra pessoa. Talvez até você não sabia disso, só que um evangelista tem que saber disso para que então, ao chegar em uma pista de skate, ele toque na mão de um skatista como um skatista cumprimenta. Então aquele rapaz, aquela moça que anda de skate vai olhar para ele e falar: ele se parece comigo, ele sabe fazer o que eu faço, ele faz parte do meu povo. Assim a forma de conexão vai ser muito mais fácil e muito mais tranquilo a inserção do evangelho. Você compreendeu agora? Porque contextualizar o evangelho é pegar as boas novas usando características do povo, da cultura da região que aquela pessoa é inserida. Por isso que no Brasil, irmão, nós não temos igrejas que atendem a todos, porque nós pregamos o evangelho da mesma forma para todos. Nosso dever é a explicação do evangelho aos ouvintes. Anote tudo que eu estou falando. Mas a palavra de Deus não voltará vazia. Irmão, a palavra de Deus ela não vai voltar vazia se o ouvinte pelo menos entender o que você está pregando. Por isso que o evangelista deve ser multicultural. Anote, o evangelista deve ser multicultural. Ser multicultural é sair da sua cultura. Jesus deixou a cultura do céu para entrar na cultura da terra para pregar o evangelho para o povo. O maior sinal que alguém foi cheio do Espírito Santo, como em Pentecostes, é o tanto que ele consegue comunicar o evangelho para outras línguas sociológicas, não idiomáticas. Como assim, Luiz? Como assim, Luiz? O maior sinal que você foi cheio do Espírito Santo não é se você sabe falar inglês, espanhol e português. O maior sinal que você foi cheio do Espírito Santo é a quantidade de povos e tribos que você consegue se comunicar. Porque se você só consegue se comunicar em uma linguagem religiosa para o povo que está dentro da igreja, você não é um evangelista, você é um crente de religião. Porque a experiência pentecostal não te levará a falar em línguas enquanto você não souber falar a língua dos homens. O que a igreja está fazendo conforme a mudança do mundo? Porque, irmão, o mundo está mudando a passos largos enquanto a gente ainda discute usos e costumes. O mundo está mudando a passos largos enquanto a discussão e debate que houve em si em meio às igrejas é se pode ou não fazer tudo hoje. Irmão, o evangelista, anote, é como um camaleão. A essência e DNA daquele animal continua sendo o mesmo, se ele é azul, verde ou amarelo. E a sua essência não vai mudar se você entrar no meio dos povos e você saber se comunicar com eles. Você continua sendo crente e cheio do Espírito Santo. Por isso, tira essa ideia da sua cabeça que é antibíblico tentar se parecer em um evangelismo com as pessoas do mundo para ganhar eles. Escute algo, tudo vale para uma alma, exceto o pecado. Então faça o possível, a começar pela contextualização do evangelho para se conectar com o mundo. Porque sem a contextualização do evangelho, a gente vai continuar fazendo igreja preta com LED para um povo que vive em uma cultura de barro. Não faz sentido eu pegar os ribeirinhos que estão dentro da Amazônia e levar ele para dentro de uma igreja preta. E eu não tenho nada contra isso, porque a minha igreja também é preta. Né? Mas essa verdade precisa entrar na nossa cabeça, que para cada povo existe uma contextualização, uma forma de conexão diferente. Por isso que tem gente que quer ficar pregando de terno e gravata, sapato social, para povo que anda descalço. Se você não souber se conectar com essa pessoa, você não vai ganhá-la. Por isso, você tem que estar disposto a ser como um camaleão e se adaptar à cultura daquela pessoa. Agora eu vou explodir a tua cabeça e eu quero que você anote cada uma dessas bases bíblicas. Mateus 24:40, João 4, do 36 ao 38 e Mateus 13, do versículo 3 ao 9. Em todas essas palavras, ministrações bíblicas, Jesus está usando características agrícolas para se comunicar com a sociedade agrícola. É por isso que Jesus ele fala que a fé é comparada a um grão de mostarda. Ou a Bíblia fala que se tivermos fé, nós poderemos mover montanhas. Jesus está falando não com a gente, mas Jesus estava se comunicando com um povo de uma sociedade agrícola. E ele estava contextualizando a mensagem para que aquele povo entendesse. E por que eu e você ainda nos recusamos a se comunicar com o povo como eles compreendem? Mas eu vou dizer de novo, irmão, existe uma responsabilidade sobre mim, sobre você, evangelista. O nosso dever é a explicação do evangelho para aquele que ouve. Porque se você não entende, foi apenas palavras vazias. E se você não tiver afim de fazer de louco para ganhar os loucos, começa a pregar para a parede que é mais fácil. Irmão, Paulo comprova que Jesus foi o cara mais doido que já pisou
aqui na terra, irmão. Porque como assim um Deus que era sem forma se fez como a sua criatura para ganhar elas? Por isso que ele diz, ei, façam-se de loucos para ganhar os loucos. E em seguida ele fala, ei, seja a minha imitação, irmão, assim como eu sou de Cristo. Escuta, o maior evangelista do mundo, irmão, não foi John Wesley, Charles Finney, George Whitefield, Edward, John Knox, não. O maior evangelista do mundo foi Jesus, porque uns se fizeram apenas de louco para ganhar os loucos. Ele se fez como a sua criatura para ganhar elas. E para finalizar essa aula, irmão, Deus não se revela somente na sua cultura. Por isso, viva a contextualização do evangelho. Eu fico doido quando eu falo disso. Mas agora, acalma o coração e eu te espero na próxima aula.